foi apanhado de surpresa. O patrão, né, aquele cara lá que pagava ele ali, né, ele roubou, né, roubou os personagens aqui, e a equipe de desenhista também, né, ele roubou a empresa do cara. Ele falou, bom, não tinha nada no nome dele, era tudo no nome de outro cara. Então ele tipo se apoderou do estúdio inteiro, levou o estúdio para outro lugar e falou, valeu Walt, a gente continua aqui com o Oswald. Só que ele morreu rapidinho, né, o personagem, porque o cara não tinha a mesma traquejo do Walt, e os desenhistas foram debandando depois. Enfim, foi mais ou menos o que aconteceu, né? E aí ele envia um telegrama aqui para o irmão dizendo que tudo estava certo para não se preocupar, pois ele já tinha em mente um personagem espetacular novo, que era o Mickey, que ia surgir. Bom, legal. Aí assim, em 28, olha lá, para competir com o sucesso do Gato Félix, nasce o Camundongo, desenhado a partir de círculos. Dizem, isso não está escrito em nenhum livro, que na verdade eram 3 moedas, né? 2 moedas de 10 centes e uma moeda de $0,25. Isso era a base para construir o Disney no começo. Assim. O Mickey. O Mickey, para construir o Mickey. Mas isso é lenda, porque ó, não tem nenhum lugar, você procura isso, você procura em livro, não tem, ninguém fala isso em nenhum lugar, né? Eu acho que é lenda mesmo, mas enfim, né? São coisas que as pessoas falam da vida dele. E aí, assim, né? Então o personagem se torna conhecido, né? Na época a produtora passou mais bem organizada, o Roy cuidava da parte financeira, o Walt produzia e dirigia, e o Wilbur desenhava, ele que era o desenhista, não era nem o Disney que era o desenhista. Tá? Em 27, né, surge o filme sonoro, que o Disney ajuda a patrocinar. Aqui não está escrito isso, mas eu tenho um outro documento que fala que ele foi um dos caras que incentivou, ajudava, testava com os trabalhos dele, para os caras conseguirem sonorizar o filme. E ele ajuda também na empresa Technicolor, que até hoje é a referência no mercado do colorido. Né? E aí, ó, Steamboat Willie, em 1928, estoura, que é o primeiro filme sonorizado, que é aquele do barquinho, do Mickey, né? Que hoje ele é meio que uma vinheta. Quando você põe um DVD da Disney, tem uma vinhetinha no começo, que é só o pedacinho do Mickey tocando o barquinho, né? Então, assim, quando estoura esse desenho, ele pega os desenhos antigos, desde 23, olha, ele começa a fazer desenho do Mickey lá, né? Então, outros desenhos que nem tinha o Mickey, mas da produtora nova dele depois de ser roubado. E ele relança todos esses desenhos, a Alice e tal, e isso dá muita grana para ele por um tempo, né? Só que o Disney, assim, o problema que acontece é que ele começa a ganhar dinheiro, daí vem Pluto, Pateta, tal. O que acontece, ó? Vem a Segunda Guerra Mundial, aliás, a Primeira Guerra Mundial. Então, desde uma série, as Sinfonias Todas, a primeira colorida, meio que estreava filmes ao lado de nossos personagens, o desenho Flowers and Tree, daí recebeu o primeiro Oscar dele, como desenho animado. Infelizmente, Pod Powers, um dos maiores sócios de Walt, manipulou o valor da bilheteria para enriquecer. A jovem empresa prosseguia um pouco empobrecida, mas Walt tinha uma carta na mão, o primeiro longa-metragem sonora. Então, o que acontece com o Disney? Eu estou contando tudo isso para vocês porque eu vou falar da metodologia dos Imagineers, que é a metodologia do sonhador, do crítico e do realizador, né? É ele. Então, assim, ó, estava dando tudo errado, ele já estava sonhando outra coisa. Era sempre assim a vida desse cara. Então, ele via um prédio cair aqui, ele já olhava para lá e falava, tudo bem, mas né, aqui já está nascendo uma nova. Então, era um cara que tinha um fôlego, assim, uma persistência, nada batia o cara, né? Era aquele tipo de cara que acordava de manhã e falava, bom dia, vamos lá fazer o quê? Vamos limpar a sujeira do fracasso de ontem e começar a fazer um novo sonho hoje. Era o tempo inteiro esse cara fazia isso. Então, quando você vai ver o curso Tradições, a metodologia dos Imagineers e o que a gente vai chamar do sucesso dos bastidores da Disney, é a personalidade dele transformada num método de trabalho. Vocês vão sacar que é isso no final que acontece.
Bom, Branca de Neve, todo mundo sabe a história, né? Oscar pra caramba, né? Shirley Temple lá, uma estátua grande, um set pequenininho. Vocês já viram essa cena? Procura no YouTube que é legal. Branca de Neve Oscar. Daí tem ele recebendo o Oscar. Daí é a Shirley Temple que entrega o Oscar para ele. É uma estátua grande e mais um monte pequenininha, né? Super legal, o único Oscar que teve essa brincadeira e tal. E foi o primeiro desenho animado. Ele ganhou já um anteriormente com o melhor som lá, melhor trilha sonora, não sei o que lá. Aí aqui ele ganha o melhor desenho animado. Meu, ele meio que estabelece a categoria desenho animado no Oscar, né? Efeitos especiais, essas coisas, não tinha isso direito. Né? Uma coisa que estava em andamento. Depois para de ganhar dinheiro por causa da guerra de novo, né? Aí ele entra como colaborador para o FBI, para a polícia, ele sempre foi politicamente correto, sempre tinha ligação com o governo, com essas coisas. Mas ele era daqueles também meio anticomunista, essas coisas? Então, na verdade, é assim, falam que ele era, mas nenhum trabalho oficialmente dele prova isso. Mas falam que a pessoa dele, que ele era anticomunista, assim, que ele era meio reaça e tal, assim. Mas isso não combina muito com a personalidade dele. Não sei se é uma coisa... Tem que entender dentro do contexto histórico dele. Ele, como americano patriótico, isso não é uma coisa ruim. E ele é muito patriótico. Assim. Tem uma frase dele que ele diz assim: se você olhar bem fundo nos meus olhos, você vai ver a bandeira americana tremulando. Quer dizer, é super americano, né? O cara que... Então, ele ser anticomunista é totalmente de acordo com isso. Não é a visão posterior que a gente tem de justamente golpe militar no Brasil, que comunista é uma coisa possivelmente boa. Se ele for daqueles caras que ficou dedurando os outros, sabe? Então, não tem nada que prove que ele dedurou, entendeu? Eu acho legal você perguntar isso, porque as pessoas... Assim, tem muita gente que odeia Disney, por N motivos, né? Eu tento não misturar assim as coisas e tento ver um recorte histórico sempre, né? O que esse cara fazia nessa época, o que o mundo fazia, e eu vejo ele como um visionário, assim, um empreendedor e um visionário, um cara que se preocupava com a natureza, com captação de água de chuva em 1950. Hoje as pessoas falam disso, né? Então eu tento, sei lá, né? Mas enfim, é fato, ele tinha ele simpatizava bastante assim com as atividades que o governo pregava, enfim, era isso, né? Daí, assim, devido às suas atividades, em 1949 o governo soviético proibiu a exibição dos filmes lá, tem essas coisas, né? Ele participou com filmes na televisão da exploração espacial na década de 50. Depois da guerra, o Walt viu a sua empresa arruinada, pois alguns dos seus filmes produzidos durante a guerra caíram em ruínas e tiveram pouco lucro. O Walt tinha uma única opção: ou fazia um filme ou vendia a empresa. Ele decidiu assim fazer um filme, Cinderela. Então, assim, isso aqui é importante, que depois essa autora aqui vai falar dos bastidores da Disney de uma forma que ela chama esse livro de A Magia do Império. É muito legal, a Ginha Nader, e a história dela é bacana, assim, porque essa mulher aqui, vocês não vão lembrar, mas existia um programa de televisão que chamava O Sonho é o Limite, aqui no Brasil, né? E esse programa, assim, as pessoas respondiam de algum assunto que elas sabiam muito, e essa mulher foi falar da Disney nesse programa. Eu não lembro mais o nome do cara lá, que é legal, mas o Céu é o Limite e tal, né? Então o cara, Oi? Enfim, eu esqueci o nome do cara, mas aqui no livro tem, vocês deram uma fuçada aqui, e ela falou do Disney e tal, e ela foi a primeira mulher que ganhou esse programa, e ganhou lá uma grana enorme e tal, né? E ela fez uma promessa no primeiro programa de televisão lá, né, TV Tupi, antiga TV Tupi, ela falou que se ela ganhasse, ela ia levar um monte de criança que não tinha possibilidade de ir para Disneylandia, para o mundo mágico da Disney.